Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Está pautado para o dia 17 de agosto, no Supremo Tribunal Federal, o debate sobre a ação que trata da possibilidade de demissão imotivada de trabalhadores de empresas estatais e de economia mista. O tema tem impacto sobre os trabalhadores da Petrobras e, por isso, a gente conversa hoje com a advogada do sindicato e da FNP, Raquel Souza. Oi, Raquel, tudo bem? Olá, Manu. Olá, ouvintes, tudo bem? Bom, nós viemos aqui tratar de um assunto bem difícil, mas que de muito interesse para a categoria petroleira. Não só para a categoria petroleira, eu acho que para todos os trabalhadores que trabalham em sociedades de economia mista, que exploram a atividade econômica nesse país, exemplo do Banco do Brasil, né, da Caixa Econômica Federal. Então, é uma decisão, a decisão que vier a ser tomada pelo Supremo, ela vai ter um grande impacto na vida de um grande número de trabalhadores dessas empresas no país. Raquel, eu queria começar então pedindo para você fazer um retrospecto breve, se possível, sobre o histórico dessa ação e sobre em que etapa a gente vai estar no dia 17 de agosto. Manu, acho que a primeira coisa é dizer que não é certeza que isso é julgado no dia 17 de agosto, tá? Porque no Supremo existe também essa dinâmica do processo entrar em pauta e ser retirado. Quem determina a dinâmica é o presidente do tribunal. Só para dizer uma coisa, em março desse ano, um deputado do Avante foi que mandou um ofício pela Câmara dos Deputados solicitando que esse processo viesse para a pauta. Isso mostra que há um interesse muito grande da base governista, ou seja, do governo Bolsonaro, em que isso seja votado logo. Isso mostra o quê? Mostra que eles querem prosseguir com os ataques contra os trabalhadores. Então, colocar um projeto desse, para votar nesse momento, antes das eleições, faz parte desse pacote, né, desse pacote de ataques que o governo Bolsonaro vem desferindo aos trabalhadores nesse país. Né? Nós vimos aí os ataques que vieram por meio do Congresso Nacional, as ameaças do Lira, né, a própria posição do governo de incluir a Petrobras no processo de privatização. Então, são dois flancos de uma mesma batalha, que é acabar com a Petrobras enquanto uma sociedade de economia mista, e se não conseguir fazer isso, pelo menos poder demitir os seus trabalhadores sem ter que motivar como se fossem trabalhadores de qualquer empresa privada. Bom, um retrospecto. Essa discussão, se é necessário ou não motivar as demissões dos trabalhadores das empresas públicas, das sociedades de economia mista, ela é antiga. Ela é antiga. E nos idos de 2018, houve uma decisão muito importante que foi em relação aos trabalhadores dos Correios. Naquela época, o então ministro relator daquele processo, que era o Ricardo Lewandowski, ao julgar aquela ação, que era o tema 131, foi fixado a tese de que essas empresas tinham o dever de motivar. Bom, posteriormente, o Banco do Brasil ele questiona essa decisão, essa tese que foi fixada no tema 131, né, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que aquela tese só valeria para os Correios. Por quê? Porque o Correio era uma empresa que atuava em regime de monopólio, né? E, nesse sentido, seria diferente, uma situação diferente das demais sociedades de economia mista que atuavam em atividade econômica estrita, né? Estricto sensu, e sem regime de monopólio, a exemplo da Petrobras e do Banco do Brasil. Então, essa decisão, esse debate ele é retomado por meio do tema 1022. É importante lembrar, e aí é um detalhe relevante, que esse recurso do Banco do Brasil
naquele recurso extraordinário que depois veio a dar, que era o recurso extraordinário 688-267, que veio a dar a origem, que foi o leading case, né, do tema 1022, tinha sido negado seguimento ao recurso extraordinário do Banco do Brasil pelo ministro Teori Zavascki. Isso lá atrás, antes da morte, né, do ministro, ou seja, uma coisa um pouquinho antiga também. Mas essa decisão do ministro Zavascki, ela foi reformada pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo, né, do tema 1022, que vai ser julgado provavelmente em agosto, no dia 17 de agosto. E a decisão do ministro Alexandre de Moraes nesse processo, ele já deixa claro para a gente provavelmente, qual vai ser a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nos idos ali de 2018, em setembro de 2018, o ministro Alexandre de Moraes, ele reforma aquela decisão, reconsidera, desculpa, que é o termo correto, a decisão do ministro Zavascki, e ele faz da seguinte forma: é evidente que a necessidade ou desnecessidade de motivação para a dispensa do empregado deve ser avaliada em conformidade com as atividades desempenhadas pela empresa pública ou sociedade de economia mista. Sendo assim, entendo que a obrigatoriedade dessa motivação por parte das empresas públicas e sociedade de economia mista que desempenham atividade econômica concede-as um desfalque e certa desvantagem quando consideradas em relação aos entes privados que com ela concorrem. Ou seja, ele já deixa antever qual é o seu posicionamento, qual vai ser o seu voto. E o seu voto, nesse sentido, não é a favor dos trabalhadores. É no sentido de que a Petrobras e o Banco do Brasil elas não vão necessitar de motivação. Bom, isso é ruim já para a gente. E a gente sabe que dentro da composição atual do Supremo Tribunal Federal, nós temos alguns ministros que seguem a cartilha do governo Bolsonaro. Não é? A gente acompanha as votações. E nós não sabemos, então, na hora que a gente vai contar as garrafinhas, a situação está complicada para os trabalhadores. Nós sabemos aqui o posicionamento de alguns ministros quando votaram lá atrás em relação à Caixa Econômica Federal, aos Correios, desculpe. Nós não sabemos se esses ministros vão manter esse posicionamento hoje, né? Então, vai ser um julgamento duro para os trabalhadores, duro. O melhor para nós é que isso não fosse decidido agora, porque nós achamos que decidir isso agora às vésperas da eleição, é um golpe muito sério contra os trabalhadores, num momento em que o governo Bolsonaro vem dizendo que vai dar um golpe não só nos trabalhadores, da Petrobras, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, enfim, diz que vai dar um golpe nesse país contra todos os trabalhadores, né? É um golpe que é para manter essa situação de miséria e de retrocesso que a gente tem vivenciado. Então, é um motivo de preocupação. Nós achamos que os trabalhadores têm que estar mobilizados. Nós sabemos que, nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal ele deveria ser hoje a ponta de lança, um dos bastiões em defesa da democracia nesse país, mas, infelizmente, nem sempre isso isso não vem ocorrendo, e o simples fato de pautar esse processo nesse momento grave que o país vive, sob uma ameaça de golpe no dia 7 de setembro, nós achamos que o Supremo Tribunal Federal deveria ser o primeiro a não colocar esse tipo de processo em pauta. A questão é o que os trabalhadores podem fazer, né? Nós temos que fazer pressão para cima do Supremo Tribunal Federal, sim, para retirar esse processo de pauta. Esperamos, inclusive, que algum ministro, nós sabemos que tem ministros que são contra esse posicionamento
né, esse posicionamento que é defendido pela PGR, também acho que relembrar, né, com o debate passado, a tese que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, apresentou ao Supremo é nesse sentido, ou seja, de que, no caso dos Correios ou de empresas públicas que atuam em regime de monopólio, né, é necessária motivação, mas que nas demais não. Nós esperamos que os ministros do Supremo Tribunal Federal, que não compactuam com essa posição, peçam vista desse processo e não votem uma barbaridade dessa nesse momento em que o país sofre uma ameaça de golpe. Qualquer decisão nesse sentido hoje é facilitar a vida do governo Bolsonaro na sua escalada golpista. E eu digo, Manu, esse processo ele mostra para a categoria qual que é a importância também das eleições agora de outubro. Porque nós estamos aqui num debate de acordo coletivo, né? Também onde estamos sofrendo ataques. Nós estamos sob a iminência desse julgamento, que é também um grande ataque, mas se o governo Bolsonaro for reeleito, tudo isso passa a ser muito pequeno, porque o que está em jogo aqui é se nós vamos ter a continuidade de um regime democrático, com todas as suas falhas, mas que ainda permite minimamente que a gente grave um podcast dizendo tudo isso que está sendo dito aqui, ou se a gente vai voltar para uma ditadura. Então, é um momento delicado e a categoria petroleira, não só a categoria petroleira, todos os trabalhadores, né, os funcionários públicos desse país têm que estar atentos, porque é aquilo, se passa isso aqui, passou um boi, vai passar a boiada. O próximo passo é uma discussão aqui para acabar com a estabilidade de todo mundo, não só dos trabalhadores da Petrobras, ou do Banco do Brasil, ou da Caixa Econômica Federal. Raquel, eu acho que você já tratou sobre todos os aspectos aqui, né? A análise do processo e quais são as perspectivas para o dia 17. Vamos torcer, então, para os ministros não baterem o martelo final e jogarem isso mais para frente. E aí cabe a nós aqui fazer uma eleição com muita mobilização, com muita luta para derrotar o fascismo nas ruas e nas urnas. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Manu. Obrigada, ouvintes. Até a próxima.